Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Educação. Eu sou o professor Gerson Muniz, professor de Geografia. Estou hoje aqui com vocês usando uma camisa na cor vermelha. Minha pele tem uma tonalidade parda, tenho 1,82 m de altura, cabelo dividido ao meio na cor castanho. E hoje vamos estudar os conceitos de território, fronteira, limite e nação. E entender como esses temas são essenciais para a compreensão da geopolítica mundial. Essa aula se insere na competência específica 2, onde se pretende analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Dentro da competência 2, essa aula vai se encaixar na habilidade 4, que pretende comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Para começar, é preciso entender que a partir do surgimento dos estados como nação, houve a necessidade de estabelecer fronteiras, promovendo a separação entre os países, para que não houvesse uma intervenção da soberania. Desta forma, os limites são estabelecidos para identificar onde começa um território e termina outro. Em muitos casos, são estabelecidos através de acordos ou até mesmo conflitos armados. Os limites podem possuir características naturais ou artificiais. Porém, esse conceito é facilmente confundido com o conceito de fronteira. Assim, é fundamental compreender os conceitos de território, limite, fronteira, Estado e nação, pois são conceitos chaves para o entendimento do processo de formação do espaço geográfico. O território é um conceito polissêmico, porém, dentro da perspectiva geográfica, o conceito está sempre associado à forma de uso do espaço, assim relacionado ao conceito de poder, uma área delimitada sobre uma posse, seja de uma pessoa, de um grupo ou até mesmo de uma organização ou de uma instituição. O território como conceito foi sistematizado na geografia de forma particular no seu âmbito político, inicialmente por Friedrich Hatzel, que compreendeu o território como o espaço sobre o qual se exerce a soberania do Estado. Nesta base, o território é usado para estudar as relações entre espaço e poder desenvolvidas pelos Estados, especialmente os Estados nacionais. Para o geógrafo suíço Claude Hefter, o fato do espaço ser anterior ao território, ele quer dizer que o território é o espaço apropriado por uma relação de poder. Essa relação encontra-se assim expressa em todos os níveis das relações sociais. O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma montanha, ou artificiais, estabelecidos com base em outros elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados tanto naturais quanto artificiais. O território de um país é formado pelo solo continental e também o insular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. À medida que houve a criação dos estados enquanto nação, houve a necessidade de estabelecer as fronteiras de seus territórios, assim promovendo a separação entre os países, para que suas respectivas soberanias não fossem desacatadas, e até para entender até onde essa soberania deveria atuar. No entanto, até se delimitar um território, podem ocorrer inúmeras negociações ou até mesmo conflitos. Se tem, em muitos casos, por linhas imaginárias, que em muitos casos por meio de elementos naturais, como os rios, serras ou montanhas, ou até mesmo elementos artificiais sobre a superfície.
Dentro dessa perspectiva, se torna muito comum o termo limite ser confundido com o de fronteira. No entanto, é fundamental conhecer a diferença entre limite e fronteira, conceitos que muitos consideram como sinônimos, mas que possuem significados distintos. Quando falamos de limite, estamos relacionando a um traçado preciso, linear, que define o terreno, enquanto a fronteira possui uma abrangência maior, equivalente a uma região ou uma faixa. Então, para não haver mais dúvida, vamos entender cada um. Quando falamos de fronteiras, estamos nos referindo a toda uma extensão da linha limite de um país. Um exemplo, podemos dizer, a fronteira entre Argentina e Brasil. Quando um país possui um litoral, ele detém parte do território em áreas marinhas, até um certo ponto do oceano, denominada fronteira marítima. As fronteiras entre os países foram estabelecidas no decorrer da história, através da ocupação dos povos, os acordos ou conquista. Com o uso da força, de uma forma geral, as fronteiras foram influenciadas por fatores étnicos, linguísticos e culturais de cada povo. No entanto, ao longo do século XX, as fronteiras foram ganhando áreas de artificialidade, principalmente quando observamos o papel realizado pelos colonizadores europeus em territórios da África. A criação dessas fronteiras não levou em consideração as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais, o que resultou em conflitos étnicos e religiosos que podem ser vistos até os dias atuais. Após compreendermos o conceito de território e entender a diferença entre limite e fronteira, precisamos estudar sobre os conceitos de Estado e nação. Quando falamos de Estado, nos referimos ao conjunto de instituições que administram e controlam uma nação ou país e possui seu próprio ordenamento jurídico. Dentro desse conjunto de instituições, podemos citar o governo, as escolas, os hospitais públicos, o Exército. Dentre outras, observe que o governo é apenas mais uma das instituições que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Ressalta-se que os governos são transitórios e de características ideológicas distintas. Já quando falamos de nação, estamos nos referindo sobre identidade cultural de um grupo de indivíduos. Podemos conceituar a nação como o conjunto de atributos culturais, de tradições, línguas, costumes e outros fatores que formam uma identidade pela qual os indivíduos podem se identificar e possuir sentimento de pertencimento a determinado grupo. Observe que as nações antecedem o Estado e possuem um caráter mais subjetivo e humanizado. Assim, um Estado pode ser formado por diversas nações e uma nação pode estar dividida por diversos Estados. Diante do conceito de Estado e nação, há situações com motivações históricas, políticas e econômicas que inserem situações que vão resultar na necessidade da formação de um Estado-nação próprio, onde será exercido o poder sobre um território delimitado e reconhecido pela comunidade internacional. Muitas dessas nações não têm autonomia em seu território. Afinal, vivem em áreas onde o poder pertence a outros grupos. A mais famosa situação de Estado-nação são os palestinos, que ocupam uma área do Oriente Médio, com a nação estimada em 7 milhões de pessoas. Os palestinos reivindicam a criação do Estado palestino. Além da disputa territorial com Israel, essas questões têm sido um dos principais motivos para os constantes conflitos envolvendo os árabes palestinos e os judeus israelenses. Esses conflitos ocasionam um grande fluxo migratório de palestinos para países vizinhos, como, por exemplo, o Líbano, a Jordânia e a Síria. Porém, apesar da diminuição no contingente populacional, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, luta pela autonomia política e territorial em direção aos palestinos. No entanto, os curdos, com cerca de 26 milhões de pessoas, são a maior nação sem território no mundo. Esse povo está distribuído nos territórios da Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria e Turquia.
Nesse sentido, esse grupo étnico reivindica a criação de um país próprio, denominado Kurdistão. A organização social desse povo baseia-se na formação de clãs, sendo que em várias religiões o idioma utilizado é o curdo. A maioria é muçulmana sunita, cuja principal atividade econômica é o pastoreio e a produção de tapetes artesanais. O movimento separatista curdo é reprimido com bastante violência, sobretudo no Iraque e na Turquia. Durante a década de 1970, o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, iniciou uma campanha de perseguição ao povo curdo. Esse período foi marcado pela destruição de cidades e vilas, além de assassinatos com a utilização de armas químicas. Estima-se que 3.000 curdos foram mortos no Iraque por envenenamento por talho, que é um metal pesado utilizado para matar ratos. Saddam Hussein, em 1988, ordenou um ataque com armas químicas na cidade curda de Halabja. Nessa ocasião foi utilizado o gás sarin, que afeta o sistema nervoso, e o gás mostarda, que desencadeia lesões na pele, provocando a morte de mais de 5.000 curdos. Na Turquia, que abriga mais de 14 milhões de curdos, é proibido o estudo da língua curda nas instituições de ensino. As perseguições se intensificaram a partir do século XX, pois o principal grupo separatista, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, passou a reagir às repressões do governo turco, dando início a uma luta armada. Esse conflito resultou na morte de mais de 40.000 pessoas, sendo a maioria da etnia curda. Mesmo com pressões da comunidade internacional, persistem os ataques ao povo curdo em vários países. Portanto, torna-se cada vez mais difícil uma solução eficaz para os curdos, visto que nenhuma nação quer ceder parte do seu território para a formação do Kurdistão. Ao redor do globo, há outras nações que pleteiam um território autônomo e soberano. Em muitos casos, geram conflitos que têm massacrado algumas dessas nações, principalmente quando são minorias. Na China, mais precisamente a oeste do território, há uma nação de aproximadamente de 6 milhões de pessoas, que são os tibetanos, que solicitam a criação de um Estado próprio em uma área pertencente aos chineses. No entanto, o governo chinês tem oprimido os grupos separatistas com bastante violência, além de motivar a migração de cidadãos chineses para a região no intuito de enfraquecer a cultura local. Além dos palestinos, os curdos e os tibetanos, podemos citar como Estado-nação os bascos, com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, que está localizada entre o norte da Espanha e o sul da França. Essa nação ocupa essa região há milhares de anos, com culturas distintas dos espanhóis. A nação basca luta pela autonomia e criação de um Estado, o País Basco. Vale ressaltar que essa disputa gerou inúmeros conflitos e atentados terroristas, a grande maioria atribuídos pelo governo espanhol ao grupo separatista ETA, Pátria Basca e Liberdade. Outras nações que buscam autonomia em seus territórios são os chechenos e os caxemires. Os primeiros vivem em território russo desde a sua declaração de independência em 1991 e têm sofrido diversas formas de violências orquestradas pelos russos. Já os caxemires ocupam territórios na Índia, Paquistão e China e lutam para que seu território seja anexado ao Paquistão. Bem, pessoal, na aula de hoje estudamos o conceito de território e os demais conceitos que o rodeiam, como limite, fronteira, estado e nação. Estudamos também como se configura a formação de um estado-nação e analisamos as principais nações sem território ao redor do globo. Por hoje é isso, pessoal. Acompanhe as nossas aulas, os podcasts e as atividades que você encontra no Guia do Estudante. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.